criança, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo esteja bem com vocês. Bem, criança, nós já estamos na lição número 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E toda a nossa revista contou sobre os milagres de Jesus. E o tema da nossa lição, na nossa lição número 12, diz assim: coragem, sou eu! Está na Bíblia a história de hoje. Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. E o texto do dia está em Isaías, capítulo 43, versículo 2, que diz assim: quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Bem, criança, o objetivo da nossa lição hoje é saber que Deus está sempre pronto para nos livrar, guardar e abençoar. Oh, glória! Prontos para a história de hoje? Muito bem. Bem, crianças, estão vendo aqui? Jesus vivia cercado por uma grande multidão, não é mesmo? Todos queriam alcançar um milagre, todos queriam algo sobre Jesus. Então, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar. E os discípulos foram obedientes, entraram no barco, assim como Jesus tinha falado, para que eles entrassem no barco. E aí Jesus se despediu da multidão e subiu ao monte para ficar sós, para orar. Tá vendo a importância, crianças, da oração? Nós vemos aqui que Jesus, mesmo sendo Deus, ele gostava de falar com o Pai, o Todo-Poderoso. Ele tirava momentos de oração com Deus. E você, gosta de orar? Pois então, Jesus foi ao monte orar. E já estava, escurecendo, já estava noite. E os discípulos já estavam, no meio do mar. Quando, de repente, o vento começou a soprar e começou ali a agitar as ondas do mar. E então levantou-se ali uma grande tempestade e os discípulos ali dentro do barco. E a Bíblia diz, criança, que o vento era tão forte e batia sobre o casco do barco e todos os discípulos ali dentro, imagina, tudo escuro, criança, no meio de uma tempestade dentro de um barco. Não é verdade? Tente imaginar. Então, os discípulos estavam ali, aflitos no meio daquela tempestade. Quando, de repente, no meio daquela escuridão, quem apareceu? Jesus andando sobre as ondas do mar. Mas os discípulos tiveram medo, pensaram que ele estava vendo um fantasma. Na verdade, criança, eu nunca vi ninguém andando sobre o mar. E a gente também nem tente fazer isso, que com certeza a gente vai acabar se afundando. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, está na Bíblia. Ele andou sobre o mar. Então, Jesus andando ali sobre o mar, e os discípulos ali se apavoraram de medo, vendo aquilo, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus falou: tenha coragem, não tenha medo, sou eu. E Pedro, ali assustado, Pedro falou: Senhor, se é tu mesmo, Senhor, mande que eu vá até o Senhor andando sobre o mar,
que eu vá ao encontro com o Senhor. Então Jesus falou para Pedro: vem, Pedro. Então, criança, a Bíblia fala que Pedro, ele saiu do barco e ele começou, a perceber que os ventos eram fortes e assoprava muito forte. E Pedro, que estava caminhando sobre as águas, teve medo. E ele estava prestando atenção ali sobre aquela ventania, sobre aquelas águas. Então, Pedro começou a afundar. E Jesus disse para Pedro, então Pedro falou para Jesus: Senhor, salva-me! E Jesus prontamente ouviu Pedro chamar. Jesus tomou Pedro pela mão e levou ele seguro até o barco. E a Bíblia fala, criança, que Jesus falou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? E então, quando eles entraram no barco, o vento cessou, a tempestade passou e os discípulos vieram, prostraram até Jesus e adoraram a Jesus e reconheceram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Oh, glória! Bem, criança, a lição de hoje fala sobre uma fé persistente, uma fé firme. Pedro, quando ele começou a olhar ali as ondas do mar, aquela ventania, você vê que Pedro, quando ele desceu do barco, ele começou a caminhar. Mas quando veio o vento, estava vindo o vento sobre ele, ele ficou com medo, porque ele estava prestando atenção no quê? No vento, ali na pressão que estava fazendo, e as ondas do mar agitado, ele prestando atenção ali na água, ele acabou afundando, porque ele tirou os olhos de Jesus. Então Pedro, quando ele viu que ele estava afundando, ele clamou a Jesus: Senhor, socorre-me! E Jesus socorreu Pedro. E assim aquela tempestade parou. Jesus, ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade está sobre as mãos dele, sobre o céu e sobre a terra. Esse Jesus Todo-Poderoso é Jesus que estou contando na revista da Escola Bíblica Dominical. Então, criança, gostaram da história de hoje? Pois então, eu trouxe aqui também uns versículos da Palavra de Deus para estar também te ajudando. Bem, temos aqui o primeiro passo aqui, o que será? Está em Provérbios 3, versículo 25 e 26. Mas o que está escrito? Em Provérbios 3, versículo 25 e 26, diz assim: quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre o mal. Sabe o que quer dizer esse versículo, criança? Que quando você ora, você que tem um costume de antes de dormir, orar, falar com Deus, de contar suas dificuldades, contar a tristeza que às vezes há no seu coração, Jesus, com certeza, ele vai cuidar daquele problema. Jesus gosta de ouvir a oração das crianças. Então, você pode dormir tranquilo, sossegado, que Jesus vai te dar um sono tranquilo. E depois aqui está falando, você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como a tempestade sobre o mal. Então, crianças, aqui está dizendo que são os problemas da vida. Vocês não fiquem assustados com o que está acontecendo ao seu redor. Se você orou, falou com Deus, com certeza Jesus vai passar com você nessa tempestade. E não fique preocupado, não fique assustado,
Não fique com medo. Jesus está com você. Temos aqui um outro versículo, um outro passo na lição de hoje. Olha, que interessante a confirmação da palavra de Deus. Está escrito aqui: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Tá vendo aqui? Salmos 55, versículo 22. Então, tá falando mais uma vez para você entregar os seus problemas a Deus, que com certeza você sendo obediente, Ele jamais vai deixar você fracassar. E agora temos um outro pé aqui, mais um passo. O que será? Tá escrito aqui em Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E você já entregou o seu coraçãozinho, a sua vida a Jesus? Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar dos seus medos, Ele quer cuidar da sua vida, do seu coração. Mas para isso você precisa entregar a sua vida, o seu coraçãozinho para Jesus, confiar nele. Se você crê que Jesus ele tem poder e que ele é o Salvador da sua vida e você quer entregar o seu caminho a ele, com certeza ele vai cuidar de você. Então, crianças, também eu quero aproveitar e falar para você: não fique com medo, não fique apavorado com as dificuldades, com os problemas que você está vendo muitas vezes dentro de casa, ao seu redor. Jesus está falando para não ficar apavorado, para você continuar orando a Deus. E para você, amiguinho, que quer fazer a sua decisão, entregar o seu coraçãozinho para Jesus, eu quero estar orando por você, tá bom? Nesse dia. Então, você feche os seus olhinhos, dobre primeiro os seus joelhos, feche os seus olhinhos, curve a cabeça, junte as suas mãozinhas e faça comigo esta oração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, quero entregar essa criança, Senhor, essa vida, essa família, Senhor, para Ti. Pai, no momento de dificuldade, de incerteza, Senhor, que Tu possa estar entrando, Senhor, nesse lar, nessa vida, nesse coração. Acalma a tempestade, Senhor, a tempestade, Senhor, dos problemas, Senhor, que tem assolado a sua vida cotidiana. Senhor, e assim eles creem que Tu és o Salvador, Senhor, da vida deles. Entra nesse coração, entra nessa vida. Apague, Senhor, as suas transgressões, apague seus pecados, Senhor. Escreva assim, ó Deus, o nome deles no livro da vida, Pai. Pai, abençoa cada vida que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Pois então, amiguinho, se você gostou da história de hoje e que você também entregou sua vida, o seu coraçãozinho para Jesus, você pode estar procurando uma igreja mais próxima da sua casa. E pode assim dizer que você já tomou a sua decisão, que já entregou a sua vida a Jesus e que está ali na igreja para receber mais uma oração. Então, medite sempre na palavra de Deus. Toda vez que você tiver medo, ore, lê a Bíblia, que Jesus ele vai acalmar o seu coração e vai acalmar a tempestade dos problemas na sua vida. Tenha uma fé firme, não duvidosa. E assim você vai alcançar os objetivos de sua vida. Tá bom? Então você se apresenta na igreja e peça para que também eles venham a orar e venham a te ajudar nas dificuldades de entender a palavra de Deus. Tá bom? Então um grande beijo. Até a próxima. Tchau!